Hoje farei uma análise sobre os 4 trailers lançados de Vingadores Doomsday, onde os irmãos Russo falaram que cada trailer na verdade não são trailers, são uma história, e com certeza falaram isso para os fãs gerar teorias. Então vamos por partes analisar cada trailer. O primeiro trailer, que havia vazado na internet antes de lançar, é do Steve Rogers. Muito antes de sair esse trailer eu tinha dito no último vídeo que teria Steve Rogers nesse filme, e também mostrei a casa que aparece no final de Ultimato, que é a mesma que aparece nesse trailer. Esse trailer certamente foi o que mais gerou hype, porque o Steve Rogers não tinha sido confirmado ainda, mesmo que não tenha mostrado nada praticamente, só mostra ele entrando na casa e pegando o seu possível filho que ele teve com a Peggy Carter, que também estará no filme se ele já está. Isso também confirma as teorias que surgiam antes do trailer em relação ao Steve Rogers, que o Dr. Destino iria atrás dele por conta da incursão que ele causou ao voltar no tempo para viver com a Peggy naquela casa. Para ele estar envolvido na trama só pode ter sido isso. Qual será o papel dele na história eu já não sei, isso fica em aberto. Mas teorizo que ele deve voltar à linha do tempo principal com Ava para lutar pelo seu filho e esposa. E sobre o que eu acho disso, eu não sei o que esperar. Claro que é bom ver o Steve Rogers de volta. É na minha opinião o melhor personagem do universo cinematográfico Marvel. Foi o mais bem escrito e o mais bem trabalhado. Mas por outro lado o medo é que mexam de maneira errada com o arco feliz que ele teve em Ultimato. O jeito que terminou ele com a Peggy em Ultimato foi muito bem trabalhada. Espero que não estraguem. Eu preferiria ver ele de Capitão Hydra. A Marvel pode fazer. Imagina o Capitão Hydra chegando de outra linha do tempo e falando "Ai Hydra", e lutando ao lado do Dr. Destino. Seria incrível também, mas pelo visto vão ficar só com o Capitão América principal mesmo. Agora vem o segundo, que pra mim é o mais bonito, que é o do Thor. Esse revela um pouco mais da trama. Mostra ele orando para Odin, porque ele irá para a batalha contra o Victor Von Doom, e pede proteção. É uma cena que realmente é bonita. Eu prefiro Thor com o cabelo longo, mas a Marvel, com desespero para fazer grana, viu que as últimas aparições do Thor não teve simpatia com o público e foi extremamente infiel ao Thor. Colocou ele com o mesmo visual de Guerra Infinita, para querer dizer que é exatamente aquele Thor que todo mundo gostou e foi o melhor, estará de volta. E você vê até um tom mais sério na fala dele. Não é mais aquele Thor que fazia piada em Amor e Trovão, aquele péssimo filme. E fazer o Thor brabo não é difícil. É só colocar ele com o mesmo humor de Guerra Infinita. Colocar umas cenas de poder braba dele, igual ele falando "tragam 1000 Thanos" e super mega poderoso, e cenas memoráveis. Para fazer o Thor brabo basta apenas isso. É mais difícil fazer errado que nem em Amor e Trovão do que fazer certo. Agora sobre a história que os irmãos Russo falaram que tem por trás desses trailers. Nesse eu vou falar o que eu acho, mas é a teoria. Nada de vazamento oficial ou esse tipo de coisa. Eu acho que não só o Thor como vários personagens devem morrer nesse filme. Mas de todos eles o Thor é o que mais tem chances de morte nesse filme. Tem várias pistas que indicam que ele deve ir de arrasta nesse filme. A primeira é o vídeo que o ator postou como se estivesse se despedindo na época que anunciaram o novo filme dos Vingadores. No título do vídeo era ele agradecendo pelo legado do Thor. A outra é que tem vários insiders falando que ele deve morrer nesse filme lutando contra o Dr. Destino. E no antigo roteiro vazado de Dinastia Kang, ele morria lutando contra o Kang. Então eles podem reutilizar isso. E nos quadrinhos o Thor morre antes de Guerras Secretas também. E ainda tem a cena do Deadpool e Wolverine, onde o Deadpool tem aquela dúvida do porquê que o Thor estava chorando, e com certeza que ele morre na frente do Loki, nos braços dele, para fazerem o contrário do Guerra Infinita, onde o Loki morre na frente do Thor na cena inicial. Provavelmente seria talvez a cena mais triste do filme. Agora o terceiro é o dos X-Men, que é mais aberto ainda para teorias. No trailer começa com o Professor Xavier fazendo um discurso e depois a câmera mostra o jogo de xadrez fazendo referência aos filmes antigos da Fox. E depois mostra o Professor Xavier com o Magneto e em seguida o Ciclope, que é destaque do trailer usando os poderes. Eu espero que ele tenha um destaque maior nesse filme do que foi na trilogia dos X-Men. Ainda colocaram o traje clássico nele que os fãs tanto pediram. Só que se você for analisar, na hora que o Ciclope tira o óculos e solta o raio, não parece que ele está soltando para uma luta normal. Esse raio que ele solta parece ser raio de frustração, como se ele tivesse perdido alguém. Por isso que ele se ajoelha e faz uma cara de desespero antes de soltar o raio. E ainda tem 2 sentinelas gigantes atrás dele, mostrando que a mansão Xavier foi invadida. E claramente a mansão está destruída. A sensação que dá é que ele perdeu a batalha e os X-Men morreram.
Aí ele com ódio e frustração tira o óculos e joga o raio. Eu tenho medo disso na verdade ser um flashback, e o Ciclope morrer, tendo só essa cena dele. Se for isso eu acharia ridículo, e ficaria muito decepcionado. Mas o pior é que isso que eu falei faz muito sentido. Mas eu espero que não, porque eles trazerem os X-Men de volta só para morrerem seria paia. Seria que nem os Illuminati em Multiverso da Loucura, que ninguém achou bom, todo mundo achou um erro, só que aqui seria pior porque seria os X-Men que são muito mais famosos do que os Illuminati nesse universo cinematográfico. Logo no começo do trailer o Xavier fala que a morte chega para todos, e faz esse discurso, ou seja, a maioria deles deve morrer. O Magneto do Ian McKellen principalmente, vai ser muito limitada as cenas com ele pela questão da idade. E deve ser a despedida dele também. Talvez ele morra nesse filme e no próximo que é o Guerras Secretas venha o Magneto do Michael Fassbender, que é ótimo também. Talvez já nesse filme ele apareça. E o traje que o Ciclope usa nesse trailer é no mesmo estilo que o Wolverine variante que aparece no filme do Deadpool e Wolverine, o traje clássico. E lembrando que o Wolverine fala que os X-Men da linha do tempo dele morreram e só ficou ele e ele é traumatizado com aquilo. E ele fala que o Scott implorava para ele usar aquele traje. E se na verdade esses não forem os X-Men da Fox mas forem os X-Men daquela variante do Wolverine que morreram e esse trailer é um flashback para explicar como eles morreram. Isso aqui é só teoria, que faz sentido mas eu espero que não seja. Espero que seja os X-Men da Fox que vimos nos filmes mesmo que decidiram usar esses uniformes e tomara que o Ciclope não morra. O Magneto e o Xavier tenho quase certeza que vai morrer um dos dois. Mas o Ciclope não merece morrer porque ele tem que dar a volta por cima. Mas faz sentido o Magneto morrer também. Imagine o Magneto morrendo pelo Professor Xavier, se sacrificando por ele, seria muito emocionante. E ainda tem os outros X-Men que não apareceram no trailer. Esqueci de mencionar eles porque não aparecem no trailer aí dei foco para os três que são Magneto, Professor Xavier e Ciclope. Mas vai ter Mística também. Noturno, o Gambit deve estar com esses X-Men ou no time dos exilados da TV. Deve ter Jean Grey também. Podem estar. Ainda não foram confirmadas agora vamos para por enquanto o último trailer, que é o menos empolgante. Quando sair um novo teaser ou trailer, eu faço análise aqui. Mas tem coisas que podem ser interessantes, que é o trailer de Wakanda e o coisa do quarteto. Mostra a Shuri andando fora de Wakanda provavelmente junto com o M'Baku e eles falam com o coisa e se cumprimentam. E com certeza o Quarteto Fantástico tá na cena também. Só que eles deixaram de fora e mostraram só o coisa. Porque ali é a nave do Quarteto Fantástico. Então não faria sentido ter só o coisa. Provavelmente essa cena deve ter alguma ligação com aquela cena pós-créditos de Thunderbolts que se passa durante os acontecimentos de Doomsday onde eles visualizam a nave do Quarteto Fantástico chegando na Terra 616. E deve ser nessa cena do trailer que eles chegam na Terra. Agora repara nesse espaço grande que tem do lado do coisa. Provavelmente deve ter alguém aqui, pode muito bem ter. Porque a Marvel ela faz muito isso em trailers, remover personagem digitalmente, ficar modificando. Ela fez isso em Ultimato, Guerra Infinita, fez em Homem-Aranha Sem Volta para Casa também, então eu não duvido que tem alguém aqui do lado do coisa e a Marvel tenha removido digitalmente. Só que a pergunta que fica é quem seria esse personagem, porque não faria sentido remover o Reed Richards, a Mulher Invisível ou Tocha Humana. Porque eles já são amigos dele e todo mundo já sabe da interação e viram eles juntos no filme do Quarteto Fantástico. Então não teria pra que remover eles digitalmente. Não faria sentido porque todo mundo já associa o Quarteto Fantástico. Então pode ser o próprio Doutor Destino. E faria sentido, porque na cena pós-créditos do Quarteto Fantástico é o Doutor Destino chegando na torre do Quarteto Fantástico. Ele de frente do Franklin Richards. Então ele pode fingir que é do bem. Manipulou o Quarteto Fantástico e foram parar nesse universo aqui para fazerem alguma coisa que ele pediu. Não sei, o porquê que o quarteto saiu da terra deles para vir para a Terra 616 é um mistério também. E o Victor Von Doom é mestre em manipulação e mentira. Então faria sentido ele pedir para o Quarteto Fantástico levar ele para essa terra porque ele tem o mesmo rosto que o Tony Stark. Não sei se ele é Victor Von Doom também. Porque ele também pode ser uma variante do Homem de Ferro que se tornou do mal. Existe isso na HQ. Eu iria achar melhor do que Victor Von Doom. Se for uma versão do Tony Stark do mal, eu não gostei do Robert Downey Jr. de Doutor Destino mas também foi uma estratégia deles para gerar mistério para todo mundo.
porque vai ficar todo mundo perguntando como que o Doutor Destino tem o mesmo rosto do Homem de Ferro e da onde ele veio, qual a origem dele, e aí cria várias teorias. Tem gente que fala que ele é variante do Tony Stark que se tornou do mal, tem a teoria que é a que eu acho, que ele é Doutor Destino só que com o mesmo rosto do Homem de Ferro, que seria tipo o Capitão América do Chris Evans e o Tocha Humana. Os dois têm o mesmo rosto mas são personagens totalmente diferentes. Pode ser o caso aqui, mas ainda assim é um mistério. Nessa cena eles provavelmente devem estar partindo para a batalha contra a Terra 10.005 que é a dos X-Men da Fox, porque o Doutor Destino deve ter avisado aos heróis da Terra 616 que essa Terra vai colidir com a dos X-Men, e já é confirmado praticamente que vai ter Vingadores contra X-Men em uma incursão, e a luta deve ser Vingadores, Thunderbolts, Wakandanos e Quarteto Fantástico que tá junto com a Terra 616 contra a Terra dos X-Men. O que acontece depois da luta ninguém sabe. Provavelmente o Doutor Destino deve montar um plano para chegar até a TVA e mexer com o tempo. Veremos. Então essas foram minhas opiniões e teorias sobre o que os irmãos Russo falaram sobre os trailers. Quando sair o trailer completo deve ser mais hypado ainda. Esses aqui não revelam muita coisa. O que chega mais perto de revelar é dos X-Men. Os outros são só para mostrar a participação do personagem no filme.